Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Sei que tenho andado um bocadinho desaparecida e que não tenho publicado tantos vídeos quanto gostaria, mas a realidade é que tenho tido bastante trabalho nestas últimas semanas e não tenho conseguido conciliar aqui com o canal. Contudo, tenho estado bastante ativa no Instagram, temos tido conversas muito interessantes por isso, muito obrigada pelas mensagens que tenho recebido. Tenho gostado muito desta partilha convosco. No vídeo de hoje, queria trazer-vos alguns livros e algumas recomendações de leituras para o verão 2020 e a maioria destes livros ajudaram-me ou de uma forma pessoal ou profissional e é por isso que os aconselho. Achei que seria interessante, uma vez que vocês veem sempre esta estante de livros no background aqui dos meus vídeos, então hoje vou fazer assim um mini vlog, vou-vos mostrar quais são os títulos que eu tenho na minha estante, porque é que ela está organizada desta forma e depois então passaremos às recomendações e à forma como eu gosto de ler determinados tipos de livros. Ora, assim tal como prometido, esta é a minha estante e está organizada por cores. Como podem ver, começa aqui no branco, passa pelo amarelo, vermelho, laranja, azul, verde e depois os livros que têm uma capa mais escura. Ali em baixo são assim um pouquinho mais aleatório, porque tem também os meus jornais e os meus cadernos, então já não havia assim uma forma de organização muito melhor. Contudo, esta parte foi um dos meus projetos da quarentena e deixa muito feliz olhar para os livros organizados desta forma. Não estão organizados por tema nem por tópico, é mesmo realmente só por cor e foi mais por uma necessidade estética. Começando aqui, tenho vários livros que estão relacionados com o que eu faço agora no Google, em que trabalho em Developer Relations, e tenho mais alguns livros sobre Machine Learning, sobre inteligência artificial, e depois tenho aqui Million Dollar Blog. Gosto de perceber como é que as pessoas constroem negócios online e como é que os fazem crescer. Entretanto, este livro de Management Consultant foi algo que me ajudou bastante em termos de aprender novas ferramentas e novos mapas, por assim dizer, de negócios e aplicá-los na vida real. Este livro, o Grit, é um livro fantástico em termos de aprender o que é que significa perseverança, o que é que significa querer sempre mais. E então tenho aqui o Lean In, que é um dos meus livros favoritos, tem sempre lições bastante importantes. Depois passamos aqui um pouquinho mais para livros sobre a cultura. Este aqui fala um pouquinho sobre como é que devemos trabalhar, como é que conseguimos conciliar e trabalhar com várias pessoas de todo o mundo, com culturas diferentes, e dá mesmo exemplos, o que é que, por exemplo, um britânico diz e o que é que um holandês ouve, o que é que a pessoa quer dizer quando diz certas expressões. Depois tenho mais aqui um livro sobre Silicon Valley, filosofia, novamente mais data science, e depois aqui alguns livros mais de lazer e umas leituras um pouquinho mais simples. Aqui em baixo, e agora vai tremer um pouquinho, que eu estou a trazer-vos mesmo, literalmente comigo. Aqui tenho mais alguns, aqui um livro que era de praticar o meu inglês. E aqui tenho mais alguns livros que passa tanto por viagens, para planearmos os passeios e os sítios que queremos visitar, mas também um pouquinho sobre meditação, que foi algo que eu quis investir um pouquinho mais este ano. E um livro que eu gosto muito é este aqui, que é um livro muito prático, que só tem diagramas, que são bastante fáceis de aplicar. Já abro e já vos mostro. Esta é a apresentação de forma geral da minha estante. Tal como disse, não está organizada por tópicos, uma vez que por tópicos não tinha esta estética tão bonita e sinceramente deixa-me muito mais relaxada olhar para os livros desta forma. Ora, como podem ver aqui, este livro tem realmente, são muitos diagramas. Vamos aqui abrir. E é um livro com um conceito muito simples. Tem o diagrama e tem a explicação do diagrama.
Gosto bastante deste tipo de livros, uma vez que às vezes dá-nos a conhecer não só novas ferramentas, mas novas formas que podemos utilizar em apresentações, então é sempre algo que acho que vale muito a pena ter na nossa biblioteca. Contudo, o primeiro livro que eu realmente recomendo como leitura essencial deste ano é o livro do David Goggins, Can't Hurt Me. Já falei várias vezes sobre o livro aqui no canal, mas também no Instagram, porque é um livro fantástico em termos de motivação, de perseverança, em termos de o querer e o enfrentar barreiras para alcançar os nossos sonhos e objetivos, e sem limites de sonhar, sem limites do que as pessoas possam dizer, do que podemos nós dizer a nós próprios, enquanto limites que às vezes colocamos ou desculpas que arranjamos para não ir mais além com a nossa vida e com os nossos objetivos, e como tal é um livro fantástico. Eu, neste caso, ouvi o livro, não o li, fiz o download do audiobook e gostei muito, porque ia fazer as minhas caminhadas, ia espairecer um bocadinho e ouvia o livro, punha os meus fones e foi espetacular. Fiz um paint by numbers durante essa altura, até vou deixar o link do vídeo aqui em baixo, ao mesmo tempo em que eu via o David Goggins, e assim a melhor terapia ou a melhor meditação que aconselho. O segundo livro que recomendo, ainda neste sentido da produtividade e de aprender como grandes empresas de Silicon Valley trabalham, aconselho Work Rules, porque explica como é que o Google começou a implementar esta cultura de inovação, como é que faz o recrutamento, que tipo de competências é que são necessárias, e dá-se um behind the scenes, assim, um bastidor do que é cultura e do que é trabalhar no Google, e como tal, uma vez que não vou ao escritório nesta altura, gostei de ler e gostei de perceber que realmente é mesmo assim, como está a descrição no livro, e é fantástico, adorei. Outro livro que recomendo bastante é o Shoe Dog, e é este aqui. Este livro é fantástico, conta a história da Nike, como é que a empresa foi fundada, como é que o seu fundador teve estas ideias para os designs, para as novas solas, para novos produtos, como é que tudo começou e como é que eles tinham que ser empreendedores e fazer as coisas acontecer quando não tinham sequer ainda muitos recursos. Foi um livro que eu adorei, até recebi um segundo livro como presente, por isso até tenho 2 cópias, e é um livro que, se ainda não leram, recomendo bastante para o verão de 2020. Continuando então ainda na parte da produtividade, e falamos aqui tanto em mudar de carreira, como conseguir mudar de carreira, como definir objetivos, como ter coragem para o fazer, e este livro é um livro fantástico, não é bem só um livro, é quase um toolkit que vos ajuda a escrever e a comprometerem-se exatamente com as tarefas que o livro traz. Este livro acho que é fantástico se quiserem mudar de hábitos, se quiserem mudar de carreira, vai-vos ajudar muito com isso. O livro vem assim, escrito em capítulos, e tem algumas tarefas que vocês podem fazer, e traz também assim algumas tarefas que vocês têm que fazer, perguntas para responder, e é aqui como esta, por exemplo. E então vale bastante a pena para fazer a monitorização de todas as coisas que possam estar a afetar a vossa produtividade ou a vossa vida de forma geral. E por último, o livro que queria falar neste vídeo é o que estou neste momento a terminar, que é o Educated. É um livro que é como se fosse quase uma biografia do que foi a vida da autora, em que fala sobre a forma como ela só foi para um sistema de educação público aos 17 anos, mas isso não foi um fator limitante para ela conseguir ter um PhD pela Universidade de Cambridge. Por isso, acho que vale muito a pena perceber, para abrirmos um bocadinho mais os nossos horizontes e perceber como é que pessoas vivem de formas diferentes, têm experiências diferentes. Ela veio de uma família muito conservadora e teve que ultrapassar todos esses obstáculos, e uma infância bastante dolorosa até, para chegar onde está hoje. Foi um livro que eu realmente gostei muito, tocou-me bastante, sendo alguém que sou muito apaixonada pela educação e acredito que seja uma das peças fundamentais para que as gerações tenham progressivamente uma vida melhor,
e como tal este livro marcou-me bastante. Li o livro no meu Kindle, em que tenho sempre também bastantes livros no Kindle. O Work Rules também li aqui no Kindle, simplesmente porque é fácil transportar, tenho vários livros, gosto muito da sensação física do livro, mas o Kindle realmente é muito bom porque é fácil transportar, é fácil de armazenar vários livros e como tal tenho sido cada vez mais adepta deste formato digital para os livros. Como viram, tenho aqui muitas opções de livros, já li praticamente a maioria de todos que estão aqui na minha prateleira. Se vocês tiverem alguma recomendação para mim, por favor deixem nos comentários. Hoje só trouxe livros de produtividade e carreira, uma vez que é o que falamos mais aqui no canal, mas se quiserem saber mais os livros, romances e ficção e outro tipo de livros que eu também gosto bastante de ler e que vou alternando com estes, é só pedirem e eu faço um vídeo sobre essas recomendações também. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like no vídeo, deixem um comentário com sugestões de livros que vocês estejam a ler neste momento e não se esqueçam de se subscrever no canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!